Ele entrou na festa com a amante no braço, pronto para humilhar a ex-esposa, mas congelou ao vê-la grávida, radiante, nos braços de outro homem. O que aconteceu a seguir destruiu completamente o ego dele. Amor, aquela ali não é a sua ex? Rodrigo parou no meio do salão. Jéssica apertou o braço dele. O vestido vermelho justo marcava cada curva. Ela sorriu, olhando em volta. Cadê ela? Quero ver a cara dessa coitada. Ele não respondeu. Os olhos fixos na varanda. Fernanda estava lá. Grávida. A barriga redonda sob um vestido branco. O cabelo solto brilhava sob as luzes. Ela ria. Ria de verdade. Um homem ao lado dela segurava sua cintura. Alto, terno, impecável. Ele sussurrou algo no ouvido dela. Fernanda inclinou a cabeça para trás. A risada ecoou até o salão. 3 mulheres viraram para olhar. Uma comentou baixinho com a amiga. Rodrigo sentiu o chão fugir. Rodrigo! Jéssica puxou o braço dele. Você tá me ouvindo? Ele engoliu seco. O homem beijou o ombro de Fernanda. Devagar, ela fechou os olhos. Quem é aquela grávida? Jéssica seguiu o olhar dele. O coração de Rodrigo batia forte, rápido demais. Fernanda abriu os olhos e olhou direto para ele. Não desviou, não se assustou, apenas sorriu. Aquele sorriso calmo, o sorriso de quem já venceu. 2 garçons passaram entre eles carregando bandejas. O burburinho da festa continuou, mas Rodrigo não ouvia mais nada. Jéssica soltou o braço dele. Ah, entendi. A voz dela saiu dura. É ela. Fernanda virou de costas. O homem a puxou mais perto. Ela apoiou a cabeça no peito dele. Rodrigo deu um passo à frente. Onde você vai? Jéssica bloqueou a passagem. Os olhos dela brilhavam de raiva. Você não vai fazer isso. Ele afastou a mão dela. Suave, mas firme. Espera aqui. Rodrigo! Ela aumentou o tom. 4 pessoas olharam. Ele já estava atravessando o salão. As pernas pesadas. A respiração curta. Fernanda estava feliz. Grávida. De outro. Como isso tinha acontecido? Como ela tinha superado tão rápido? Aquela risada. Rodrigo conhecia aquela risada. Tinha ouvido 1000 vezes. Na cozinha do apartamento deles, no carro, na cama. Mas fazia 8 meses que não ouvia mais. O som ecoou na cabeça dele e trouxe tudo de volta. 3 anos antes. Aniversário de Fernanda. Ele tinha planejado surpresa. Reservou o restaurante onde eles tiveram o primeiro encontro. Fecha os olhos. Ele segurou a mão dela. Fernanda obedeceu, sorrindo. Eles entraram. As velas iluminavam a mesa, rosas vermelhas no centro. Pode abrir. Ela abriu, a boca dela se abriu junto. Rodrigo, você lembra? De tudo. Ele puxou a cadeira para ela. Fernanda sentou. Os olhos brilhavam. Você é incrível. Ele beijou a testa dela. Você merece tudo. Naquela noite, ela falou sobre ter filhos. Ele concordou. Disse que queria 3. Ela riu. Disse que 2 já estava bom. Eles brindaram. Ao futuro. 1 ano e meio depois. Rodrigo na academia. Jéssica na esteira ao lado. Você sempre treina nesse horário? Ele olhou. Loira. Corpo esculpido. Sorriso provocante. Sempre. Interessante. Ela diminuiu a velocidade. Eu também. 3 semanas depois ele estava na cama dela. Fernanda ligou. Ele recusou a chamada. Esposa? Jéssica perguntou, a cabeça no travesseiro. Ex em breve. Ela riu. Rodrigo também riu, mas algo apertou no peito. 6 meses atrás. Sala do apartamento. Malas prontas. Você tem certeza? Fernanda segurava a aliança na mão. Tenho. Rodrigo não olhou para ela. Rodrigo, a gente pode conversar, ir para terapia, tentar de novo. Não quero mais tentar. Ele pegou a última mala. Fernanda deu um passo à frente, os olhos vermelhos. Tem outra pessoa? Silêncio. Tem, né? A voz dela quebrou. Ele suspirou. Tem, e eu sou mais feliz com ela. Fernanda soltou a aliança. Caiu no chão.
O som ecoou. Então vai. Ele foi. Não olhou para trás. Um toque no ombro trouxe Rodrigo de volta. Senhor, o senhor está bem? Um garçom segurava uma bandeja. Rodrigo piscou. A festa, as luzes, a música. Fernanda ainda estava na varanda. O homem passava a mão na barriga dela, devagar, com carinho. Ela não olhava mais para Rodrigo, nem precisava. Ela tinha esquecido dele. E Rodrigo percebeu, naquele momento, que tinha cometido o maior erro da vida dele. Rodrigo atravessou o salão. Cada passo parecia mais pesado. O coração martelava. As mãos suavam. Ele precisava falar com ela, entender, saber como aquilo tinha acontecido tão rápido. 8 meses. Só tinham passado 8 meses e ela já estava grávida. De outro. 2 mulheres conversavam perto da varanda. Ele passou entre elas. Com licença. Elas se afastaram. Uma olhou de cima a baixo, franzindo a testa. Rodrigo não ligou. Fernanda estava de costas. O homem sussurrava algo. Ela riu de novo. Fernanda. Ela parou. O homem também. Fernanda virou devagar. O sorriso sumiu. Rodrigo. A voz dela saiu neutra, fria. Eu preciso falar com você. Ele deu mais um passo. O homem se colocou entre eles. Não agressivo, apenas presente. Acho melhor não. Rodrigo olhou para ele. Alto, ombros largos, terno cinza perfeitamente cortado. Não estava falando com você, mas eu estou falando com você. O homem não desviou o olhar. 3 pessoas pararam de conversar. Viraram para assistir. Fernanda tocou o braço do homem. Tiago, está tudo bem. Tiago. Rodrigo gravou o nome. Tem certeza? Tiago perguntou, mas ainda olhava para Rodrigo. Tenho. Tiago recuou, meio passo, mas ficou perto. Rodrigo respirou fundo. Como você está? Fernanda cruzou os braços. Você veio até aqui para perguntar como eu estou? Eu só queria saber se você está bem. Estou ótima. Ela apontou para a barriga. Como pode ver? A frase cortou. Simples, direta. Rodrigo engoliu seco. Há quanto tempo vocês... Não é da sua conta. Fernanda cortou. 4 pessoas agora observavam. Um homem comentou baixinho com a mulher ao lado. Fernanda, eu só quero conversar. A gente não tem nada para conversar. Tem sim. A gente foi casado por 3 anos. Foi. Ela deu ênfase. Passado. Rodrigo sentiu o peito apertar. Você não pode estar feliz assim tão rápido. Fernanda inclinou a cabeça. Por que não? Porque a gente acabou de terminar. Faz 8 meses, Rodrigo. 8 meses não é nada. Para você, talvez. Ela deu de ombros. Para mim, foi tempo suficiente. Tiago se aproximou de novo. Olha, acho que você já falou o que queria. Melhor ir. Rodrigo ignorou. Quanto tempo você esperou? 1 semana? 1 mês? Fernanda suspirou. Rodrigo, vai embora. Não. Ele deu um passo à frente. Não até você me explicar como conseguiu substituir 3 anos em 8 meses. Substituir? A voz dela subiu. Você acha que eu substituí você? 6 pessoas olhavam agora. A música parecia mais baixa. Você está grávida, Fernanda. E isso leva tempo, confiança. Vocês planejaram isso? Tiago colocou a mão no ombro de Rodrigo. Chega. Rodrigo se soltou. Tira a mão de mim. Então para de desrespeitar ela. Desrespeitar? Eu fui casado com ela. E você escolheu sair. Tiago não levantou a voz, mas o tom era duro. Então agora aguenta. Rodrigo cerrou os punhos. Fernanda se colocou entre os dois. Tiago, não. Ela olhou para Rodrigo. Ele não vale a pena. A frase doeu mais que qualquer tapa. Rodrigo recuou. Eu não valho a pena? Não. Fernanda não hesitou. Você me traiu, me abandonou. E agora vem aqui fingir que se importa? Eu me importo. Mentira.
Ela deu um passo à frente. Você se importa com o seu ego, com o fato de eu ter seguido em frente. 8 pessoas assistiam. Alguém sussurrou drama. Rodrigo olhou em volta. Depois voltou para ela. Eu errei, está bem? Eu sei que errei. Ótimo. Agora sai da minha frente. Ela passou por ele. Tiago a seguiu. Rodrigo ficou parado, sozinho no meio da varanda. As pessoas voltaram a conversar, baixinho, olhando de soslaio para ele. Ele voltou para dentro. Jéssica estava no bar, taça de vinho na mão, a expressão fechada. E aí? Conseguiu o que queria? Rodrigo não respondeu. Você é patético. Jéssica bebeu o resto do vinho. Eu vim aqui para me divertir, não para ver você babando pela ex. Jéssica! Não. Ela levantou a mão. Sabe o que é pior? Ela realmente superou você. E olha só. Jéssica apontou o copo na direção da varanda. Conseguiu coisa melhor. Como você sabe? Porque eu conheço o homem rico quando vejo um. Jéssica pegou a bolsa. O terno dele custa mais que o seu carro. Ela saiu. Rodrigo ficou ali, no bar, sozinho. Pegou o celular, abriu o Instagram. Procurou o perfil de Fernanda. Privado. Ele tinha sido bloqueado. Rodrigo jogou o celular no balcão. O barman olhou. Uísque, dose dupla. O barman serviu. Rodrigo bebeu de uma vez. As memórias voltaram. Fernanda fazendo café de manhã. Fernanda assistindo filme com ele. Fernanda dizendo que o amava. E Jéssica. Jéssica reclamando do apartamento. Jéssica pedindo coisas caras. Jéssica nunca satisfeita. O que ele tinha feito? Ele tinha trocado ouro por bronze. E agora Fernanda brilhava. Grávida, feliz, nos braços de outro. Rodrigo pediu outra dose. Porque a verdade era clara. Ele não queria explicações. Ele queria Fernanda de volta. E faria qualquer coisa para conseguir isso. A terceira dose não ajudou. Rodrigo olhou para a varanda de novo. Fernanda e Tiago conversavam com um grupo de amigos. Ela ria, tocava a barriga. Tiago a abraçava por trás. Perfeitos, felizes, enquanto Rodrigo ardia por dentro. Ele se levantou, as pernas bambas. O álcool esquentava o sangue. Atravessou o salão de novo, mais rápido dessa vez. Algumas pessoas se afastaram, outras pararam para olhar. Fernanda! A voz dele ecoou. A música pareceu parar. 10, 15, 20 pessoas viraram. Fernanda se virou. O sorriso sumiu. Rodrigo, o que você quer? Quero respostas. Ele apontou para Tiago. Há quanto tempo você estava com ele? Silêncio. Fernanda cruzou os braços. Já te falei. Não é da sua conta. É sim, a gente foi casado. Foi. Você terminou, lembra? Um homem no grupo riu nervoso. Uma mulher cutucou ele para calar. Rodrigo deu mais um passo. Você já estava com ele quando a gente estava junto? Você está bêbado. Tiago se aproximou. Estou falando com ela. E ela não te deve nada. Tiago se colocou na frente de Fernanda. Rodrigo riu, amargo. Claro que não. Vocês já planejaram tudo direitinho, né? Fernanda respirou fundo. Você está fazendo uma cena ridícula. Ridícula é você fingir que isso aqui é real. Ele apontou para a barriga dela. 8 meses, Fernanda. 8! Mais pessoas se aproximaram. O círculo cresceu. Sai daqui, Rodrigo. Fernanda falou baixo, mas firme. Não antes de você admitir. Admitir o quê? Que você me traiu. O silêncio foi absoluto. Até a música pareceu mais baixa. Fernanda piscou. Devagar. Você está louco? Estou lúcido pela primeira vez. Rodrigo apontou para Tiago. Você me traiu com ele, por isso superou tão rápido. 3 mulheres sussurraram entre si. Um homem de terno azul balançou a cabeça. Tiago deu um passo à frente. Cuidado com o que você fala. Ou o quê? Rodrigo encarou ele. Você vai me bater na frente de todo mundo? Não preciso. Tiago não desviou o olhar. Você está se destruindo sozinho. Jéssica apareceu ao lado de Rodrigo. Amor, vamos embora.
Ele a ignorou. Jéssica olhou para Fernanda, subiu e desceu, avaliando. Ah, então é você. Jéssica sorriu. A coitadinha que ele deixou. Fernanda nem olhou para ela. Quem é você? A mulher que ficou com o seu marido. Ex-marido. Fernanda corrigiu. E pode ficar, eu não quero de volta. Duas amigas de Fernanda riram. Baixo, mas audível. Jéssica estreitou os olhos. Engraçado, você age toda superior, mas tá aí grávida de qualquer um. Jéssica! Rodrigo segurou o braço dela. Ela se soltou. O quê? É verdade. Mal terminou com você e já tá prenha de outro. Fernanda respirou fundo. As mãos tremiam levemente. Tiago a puxou para perto. Amor, não vale a pena. Mas Rodrigo viu a rachadura na armadura dela e decidiu atacar. Vocês acham que eu sou burro? Ele olhou em volta, para as 30, 40 pessoas assistindo. 8 meses. A gente terminou há 8 meses e ela já está de 5, 6 meses? 5, Fernanda falou baixo. O quê? 5 meses. Ela levantou o queixo. Estou grávida de 5 meses. Rodrigo fez as contas. Rápido. Então você engravidou 3 meses depois que eu saí? Isso. Ele riu, alto, debochado. Ninguém acredita nisso. Ninguém supera 3 anos de casamento em 3 meses. Algumas pessoas começaram a sussurrar, olhando para Fernanda. Depois para Rodrigo. Ele sentiu a maré virando. Finalmente. Admite, Fernanda. Você já estava com ele. Ela não respondeu. Admite! Por que eu admitiria uma mentira? A voz dela saiu controlada, mas os olhos brilhavam. Porque é verdade, você me traiu e agora quer fazer papel de vítima. Tiago deu um passo. Rodrigo recuou, mas continuou falando. Eu posso ter errado, posso ter saído do casamento, mas pelo menos fui honesto. Você me enganou, me fez de idiota enquanto transava com ele pelas minhas costas. Fernanda soltou uma lágrima solitária, que desceu devagar pelo rosto dela, e Rodrigo sentiu por um segundo que tinha vencido, até Fernanda sorrir, um sorriso pequeno, triste, mas consciente. Pode continuar, Rodrigo. Ele piscou. O quê? Continue. Fala mais. Destrói minha reputação na frente de todo mundo. Ela abriu os braços. Vai, eu espero. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Não? Então deixa eu falar. Fernanda limpou a lágrima. Devagar. A gente terminou em 10 de junho do ano passado. Você saiu de casa naquele dia, lembra? Rodrigo não respondeu. Eu engravidei em outubro, 5 meses atrás. Ela colocou a mão na barriga. 4 meses depois de você me abandonar. O silêncio era ensurdecedor. Conheci o Tiago em agosto, 2 meses depois que você saiu, na academia. Ele me ofereceu ajuda com um exercício. A gente conversou, virou amizade. Em setembro, ele me chamou para jantar. Eu aceitei. Rodrigo sentiu o chão desabar. E em outubro, a gente decidiu que queria tentar algo sério. Fernanda olhou para Tiago. Ele segurou a mão dela. Eu engravidei no primeiro mês que ficamos juntos. 3 mulheres olharam para Rodrigo, com desprezo. Fernanda virou de volta para ele. Então me explica, Rodrigo, como eu te traí se você já tinha saído de casa há 4 meses? Rodrigo abriu a boca. Nada saiu. E sabe o que é mais engraçado? Fernanda deu um passo à frente. Você teve coragem de vir aqui, bêbado, me acusar de traição. Você, o homem que me traiu por 6 meses antes de sair de casa. Jéssica ficou pálida. 6 meses? Rodrigo olhou para ela. Depois para Fernanda. Eu não... Não o quê? Não me traiu? Fernanda riu, sem humor. Eu vi as mensagens, Rodrigo, os recibos dos hotéis. Eu sabia há meses. Só estava esperando você ter coragem de falar. 40 pessoas olhavam para ele, todas em silêncio, julgando.
Rodrigo deu um passo para trás. Fernanda, vai embora. Eu só queria... Vai embora. A voz dela ecoou. Ninguém se mexeu. Rodrigo olhou em volta. Todos os olhos nele. Todos com desprezo. Jéssica já tinha desaparecido. Tiago abraçou Fernanda. Ela encostou a cabeça no peito dele e Rodrigo percebeu. Ele tinha perdido completamente. Rodrigo saiu da festa. As pernas quase não o seguravam. O zumbido nos ouvidos abafava tudo. Ele empurrou a porta de vidro. O ar frio da noite bateu no rosto. Não ajudou. As pessoas olhavam, sussurravam, apontavam. Ele atravessou o estacionamento. Tropeçou. Se apoiou em um carro. Rodrigo! Jéssica vinha atrás. Os saltos batendo no chão. Espera! Ele não esperou. Chegou no carro. Destravou. Entrou. Jéssica abriu a porta do passageiro. Entrou sem ser convidada. Você vai me ignorar agora? Rodrigo ligou o carro. Rodrigo, eu tô falando com você. O que você quer, Jéssica? Quero entender que porra foi aquela. Ele saiu do estacionamento. Rápido demais. Os pneus cantaram. Você me fez passar vergonha. Jéssica gritou. Me arrastou para aquela festa para quê? Para ver você implorando pela sua ex? Eu não implorei. Implorou sim. Ela bateu no painel. Você estava patético. Todo mundo viu. Todo mundo riu de você. Rodrigo apertou o volante. Cala a boca. Não vou calar. 6 meses, Rodrigo. Você me traiu ela por 6 meses antes de sair? E daí? E daí que você me fez de idiota também? Jéssica cruzou os braços. Você disse que o casamento estava ruim há anos, que ela não te entendia, que vocês nem transavam mais. E era verdade. Mentira! Ela virou para ele. Você só queria uma desculpa, e eu fui trouxa de acreditar. O sinal fechou. Rodrigo freou brusco. Jéssica bateu a mão no painel para não ir para frente. Você ainda ama ela. Silêncio. Responde, Rodrigo. Você ainda ama aquela mulher? Ele olhou para o sinal. Vermelho. Ainda vermelho. Não sei. Jéssica riu, sem humor. Incrível. Simplesmente incrível. O sinal abriu. Ele acelerou. Você jogou fora 3 anos de casamento. Destruiu a vida dela. E agora que ela está feliz, você quer de volta. Ela não está feliz. Tá sim, qualquer um via isso. Ela tá grávida, Rodrigo, grávida de outro. Em 3 meses, Rodrigo falou baixo. Ninguém supera 3 anos em 3 meses. Ela superou você. Não superou. Ele bateu no volante. Ela conheceu ele antes, tenho certeza. Jéssica balançou a cabeça. Você é doente. Ela mentiu. Eu sei que ela mentiu. E se ela não mentiu? E se ela realmente seguiu em frente? Rodrigo parou no semáforo de novo. Olhou para Jéssica. Por que você ainda está aqui? Ela piscou. O quê? Porque você está comigo, Jéssica. Seja sincera. Ela desviou o olhar. Porque a gente se dá bem. Mentira. Rodrigo, você está comigo pelo dinheiro. Sempre esteve. Jéssica não respondeu. E o silêncio foi a confirmação. Rodrigo riu, baixo, amargo. Eu troquei ouro por bronze. Que? Nada. Ele acelerou quando o sinal abriu. Eu vou te levar para casa. E depois? Depois a gente termina. Jéssica abriu a boca. Fechou. Rodrigo dirigiu em silêncio. A cabeça fervia. Fernanda tinha mentido. Tinha que ter mentido. Ninguém superava assim. Ninguém encontrava alguém tão perfeito em 2 meses. Ele precisava de provas. Quando parou na frente do prédio de Jéssica, ela desceu sem dizer nada. Bateu a porta. Rodrigo ficou ali, parado, motor ligado. Pegou o celular. Pesquisou. Investigador particular São Paulo. 3 opções apareceram. Ele clicou na primeira. Ligou. Atendeu na segunda chamada. Marcelo Investigações. Eu preciso investigar alguém. Quando o senhor pode vir ao escritório? Amanhã, 1ª hora. Às 8? Às 8. Rodrigo desligou.
Olhou para o prédio de Jéssica. As luzes do apartamento dela se acenderam, depois se apagaram. Ela tinha ido dormir, sem ligar para ele, porque nunca tinha ligado. Rodrigo encostou a cabeça no volante. Fernanda tinha sido real, tinha amado de verdade, e ele tinha jogado tudo fora. Mas não era tarde. Ele ia provar que ela tinha mentido, que tinha traído, que o novo namorado era farsa, e quando provasse, Fernanda ia ver. Ia ver que ele era o único homem que ela realmente amou, e ia voltar. 8 da manhã. Rodrigo estava na porta do escritório, um prédio comercial no centro. Vidros espelhados, nada chamativo. Ele subiu até o 5º andar. A porta tinha uma placa discreta. Marcelo Silva, investigações particulares. Rodrigo bateu. Entre. O escritório era pequeno. Uma mesa, 2 computadores. Arquivo de metal no canto. Marcelo levantou. Uns 40 anos. Barba aparada. Olhar calculista. Rodrigo? Sou eu. Senta. Marcelo apontou a cadeira. Café? Não. Rodrigo sentou. As mãos suavam. Marcelo pegou um bloco. Então, você quer investigar alguém? Minha ex-esposa. Nome? Fernanda Oliveira. Marcelo anotou. O que você quer saber? Tudo. Quando ela conheceu o namorado novo, se eles já estavam juntos antes de terminarmos. Provas. Provas de traição? Isso. Marcelo encostou na cadeira. Quanto tempo vocês terminaram? 8 meses. E você acha que ela te traiu? Tenho certeza. Marcelo assentiu. Escreveu mais algumas coisas. Vou precisar de informações. Nome completo dela. Endereço, local de trabalho, redes sociais. Rodrigo passou tudo. Marcelo digitou no computador. Rápido. Os dedos voavam. Deixa eu ver o que eu acho. 5 minutos depois, Marcelo virou a tela. Tiago Mendes, empresário, dono de 3 academias na Zona Sul. Patrimônio estimado em 8 milhões. Rodrigo engoliu seco. 8 milhões? Isso! Marcelo clicou em outra aba. Eles se conheceram em agosto do ano passado, na academia Smart Fit da Vila Mariana. Ela começou a frequentar em julho. Julho? Rodrigo fez as contas. 1 mês depois que eu saí. Exato. Marcelo mostrou fotos. Eles foram vistos juntos pela primeira vez no dia 15 de agosto. Restaurante japonês. Saíram às 11 da noite. Rodrigo olhou as fotos. Fernanda ria. Tiago também. Isso não prova nada. Não prova, Marcelo concordou. Mas também não prova traição. Eles se conheceram depois que vocês terminaram. Ela mentiu. Eu sei que ela mentiu. Marcelo suspirou. Rodrigo, eu faço isso há 15 anos. 90% dos casos, o cliente quer que eu encontre traição. Metade das vezes, não existe traição. Mas você vai investigar? Vou. Marcelo fechou o computador. Mas vai custar. 3.000 adiantado. Mais 2.000 quando eu fechar o relatório. Tudo bem. Rodrigo pegou o cartão. Passou na maquininha. Aprovado. Quanto tempo? 2 semanas. Não pode ser antes? Posso tentar uma. Mas vai custar mais 1.000. Faz. Marcelo assentiu. Você recebe notícia minha em 7 dias. Rodrigo saiu. 7 dias. 1 semana. Ele conseguiria esperar. 6 dias depois, Marcelo ligou. Rodrigo, preciso te ver. Agora. Você achou algo? Achei, mas não é o que você esperava. Rodrigo estava no escritório em 40 minutos. Marcelo tinha uma pasta na mesa. Senta. Rodrigo sentou. O coração disparado. Marcelo abriu a pasta. Eu investiguei tudo. Câmeras, testemunhas, registros de celular. E? Fernanda não te traiu. Rodrigo fechou a cara. Como você sabe? Porque eu tenho provas. Marcelo mostrou fotos. Dia 10 de junho, você saiu de casa. Tem 3 vizinhos que confirmaram. Fernanda ficou sozinha por 2 meses. Não saiu de casa exceto para trabalhar. Mais fotos.
Dia 8 de julho. Ela se matriculou na academia. Conheceu o Tiago em 18 de agosto. Primeiro encontro em 15 de agosto. Oficial, restaurante, testemunhas. Rodrigo olhou as fotos, todas datadas. Ela começou a namorar ele em setembro. Engravidou em outubro. Marcelo fechou a pasta. Tudo limpo, tudo legal. Silêncio. Rodrigo encostou na cadeira. Não pode ser. É. Marcelo pegou outro envelope. Mas tem mais. Mais o quê? Você está sendo processado. Rodrigo piscou. O quê? Marcelo abriu o envelope. Tirou papéis. Fernanda entrou com ação contra você. Há 3 meses. Ação de quê? Divisão de bens, pensão retroativa e dano moral. O mundo girou. Como assim dano moral? Ela tem provas da traição. Mensagens suas com a Jéssica, recibos de hotéis, transferências bancárias. Marcelo espalhou os papéis na mesa. Eram mensagens dele com Jéssica. Amor, a Fernanda saiu. Vem aqui. Comprei aquele vestido que você queria. 3.000. Vale cada centavo. Ela está desconfiada. Preciso ter cuidado. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Como você conseguiu isso? Eu não consegui. Marcelo apontou o carimbo. O advogado dela conseguiu. Está tudo protocolado no processo. Rodrigo pegou os papéis. Folheou. Tinha tudo. Cada mensagem, cada recibo, cada mentira. Quanto ela está pedindo? Marcelo olhou o papel. 50% dos bens. Pensão de 10.000 por mês durante 2 anos. E 200.000 de indenização por dano moral. Rodrigo não conseguia respirar. 200.000? É o que está aqui. Eu não tenho 200.000. Então você tem um problema. Marcelo fechou o envelope. A audiência é semana que vem. Rodrigo levantou. Andou até a janela. Sua conta tinha 60.000. O apartamento valia 300, o carro 50. Se ela ganhasse, ele perdia tudo. Eu posso recorrer? Pode, mas as provas são sólidas. Você traiu ela. Provado. Você escondeu dinheiro durante o casamento. Provado. Você abandonou ela sem acordo. Provado. Marcelo se levantou. Meu conselho? Faz um acordo. Oferece menos. Tenta negociar. E se eu não quiser? Então você vai para a audiência. E provavelmente perde. Rodrigo saiu do escritório. No elevador ele ligou para Jéssica. Caiu na caixa postal. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. Preciso falar com você. Urgente. Demorou 5 minutos para ela responder. Tô ocupada. É sério. Eu tô sendo processado. E eu posso perder tudo. Os 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Quanto de tudo? Metade dos meus bens. Mais 200.000. Demorou 1 minuto para ela responder. A gente precisa conversar. Jéssica chegou no apartamento dele 2 horas depois. Entrou sem cumprimentar. 200.000? É. Quanto você tem? 60 na conta. O apartamento vale 300. O carro 50. Jéssica fez as contas. Sobra nada. Sobra o apartamento. Metade do apartamento. Ela corrigiu. 150.000, menos os 200. Você vai ficar devendo. Rodrigo sentou no sofá. Eu sei. Jéssica ficou em pé, olhando para ele. Rodrigo, a gente precisa ser realista. Ele olhou para ela. Realista como? Eu não assinei para isso. Para o quê? Para ficar com alguém falido. A frase cortou. Rodrigo levantou. Você está falando sério? Estou. Jéssica pegou a bolsa. Eu gosto de você, mas eu não vou afundar junto. Jéssica, desculpa. Ela foi até a porta. Mas é melhor assim. A porta fechou. Rodrigo ficou sozinho, no apartamento que ia perder, com a mulher que acabara de abandoná-lo, por causa da ex-esposa que ele tinha destruído. Ele pegou a intimação, releu. Audiência. Terça-feira, 9 da manhã, 7 dias. Ele tinha 7 dias para pensar em algo, para se defender, para salvar o que restava, ou para aceitar que tinha perdido tudo, por conta própria.
Rodrigo contratou o melhor advogado que conseguiu pagar. Dr. Paulo Andrade, escritório na Faria Lima, terno impecável, reputação de vencer casos impossíveis. Custou 15 mil só de entrada. Então, Dr. Paulo abriu a pasta. Sua ex está te processando por traição, ocultação de bens e dano moral. Eu sei. E ela tem provas de tudo. Eu sei disso também. Dr. Paulo tirou os óculos, limpou com um lenço. Rodrigo, vou ser direto. Esse caso está difícil. Mas você consegue ganhar? Posso tentar. Ele colocou os óculos de volta. Mas vai precisar de estratégia. Que tipo de estratégia? Desacreditar ela. Rodrigo se inclinou. Como? Simples. Dr. Paulo pegou uma caneta. Começou a anotar. Ela engravidou rápido demais. 3 meses depois do término. Isso levanta suspeitas. Eu falei isso para ela, na festa. E o que ela disse? Que conheceu o cara em agosto. Provas. O investigador confirmou. Dr. Paulo bateu a caneta na mesa. Confirmou ou encontrou o que ela queria que encontrasse? Rodrigo parou. O que você quer dizer? Rodrigo, você acha mesmo que uma mulher supera 3 anos de casamento em 2 meses? Conhece alguém rico em mais 2 e engravida logo em seguida? Não. Exato. Dr. Paulo sorriu. Porque não acontece. Ela planejou isso. Planejou como? Ela já conhecia o Tiago. Aposto que eles eram amigos, talvez amantes. Você saiu, ela assumiu o relacionamento publicamente. Rodrigo sentiu esperança pela primeira vez em dias. Você consegue provar isso? Não preciso provar. Dr. Paulo se recostou. Só preciso levantar dúvida. Se o juiz achar que ela pode ter te traído primeiro, o dano moral cai. Talvez até o processo todo. E como a gente faz isso? Atacando o relacionamento dela, mostrando que é rápido demais para ser real, que ela está usando o Tiago para te prejudicar. Rodrigo assentiu. Faz isso. Dr. Paulo pegou o telefone. Preciso de informações sobre o Tiago Mendes. Tudo. Financeiro, criminal, relacionamentos anteriores. Quero saber se ele tem histórico de se envolver com mulheres casadas. Ele desligou. Terça-feira a gente destrói a história dela. Rodrigo saiu do escritório mais confiante. Fernanda tinha construído uma farsa perfeita, mas toda farsa tinha rachaduras, e ele ia encontrar. Segunda-feira, um dia antes da audiência. Dr. Paulo ligou. Rodrigo, temos um problema. O estômago dele afundou. Que problema? O Tiago. Eu investiguei ele. E ele é limpo. Completamente. Sem dívidas. Sem processos. Sem escândalos. Tem que ter algo. Não tem. Dr. Paulo suspirou. E tem mais. Ele vale 8 milhões. 3 academias. 2 casas. Investimentos. Eu sei disso. Você sabia que é mais que o dobro do que você vale? Rodrigo não respondeu. Isso mata nossa estratégia de interesse financeiro. Ela não está com ele por dinheiro. Ele tem mais que você. Então, o que a gente faz? Silêncio do outro lado. Dr. Paulo, a gente improvisa. A voz dele saiu mais firme. Esquece o dinheiro, foca no tempo. 3 meses é muito rápido. Ela engravidou de propósito. Para te prejudicar, para pegar mais dinheiro na divisão de bens. Ela faria isso? Não sei, mas é o que vamos alegar. Rodrigo passou a mão no cabelo. Isso vai funcionar? Vai ter que funcionar. Dr. Paulo desligou. Rodrigo ficou parado, telefone na mão. A estratégia tinha mudado, mas eles ainda tinham uma chance. Terça-feira, 9 da manhã. Rodrigo entrou no fórum, Dr. Paulo ao lado. Confiante? Dr. Paulo perguntou. Tenho escolha? Não. Eles subiram até a sala de audiências. Fernanda já estava lá, sentada ao lado de uma advogada. Talher azul marinho, pasta de couro na mesa. Tiago estava atrás dela, mão no ombro de Fernanda. Rodrigo sentou do outro lado. Fernanda não olhou para ele. O juiz entrou. Todos levantaram. Audiência aberta. Rodrigo respirou fundo. Era agora. Ou ele salvava o que restava da vida dele, ou perdia tudo. A juíza ajeitou os óculos, abriu a pasta.
Processo número 4B76882. Fernanda Oliveira contra Rodrigo Almeida. Divisão de bens, pensão e dano moral. Ela olhou para os dois lados. Doutora Patrícia, pode começar. A advogada de Fernanda levantou. Excelência, minha cliente foi casada com o réu por 3 anos. Durante esse período, ele manteve relacionamento extraconjugal por 6 meses. Tem provas documentadas, mensagens, recibos, transferências bancárias. Dr. Paulo levantou. Objeção. Minha cliente admite erros no casamento, mas a autora também tem responsabilidade. Ela engravidou 3 meses após o término, de outro homem. Isso levanta suspeitas. Suspeitas de quê? A juíza perguntou. De que ela já mantinha relacionamento durante o casamento. Fernanda olhou para Rodrigo pela primeira vez. Os olhos dela eram frios. Dr. Paulo continuou. Ninguém supera 3 anos em 2 meses, Excelência. Ninguém conhece alguém, se apaixona e engravida em 3 meses. Isso foi planejado. Planejado como? A juíza franziu a testa. Para prejudicar meu cliente financeiramente, para conseguir mais dinheiro na divisão de bens? Rodrigo assentiu, tentando parecer convicto. Doutora Patrícia riu, sem humor. Isso é ridículo. É a verdade. Dr. Paulo apontou para Fernanda. Ela alega que conheceu o atual companheiro em agosto, mas não há provas concretas, apenas a palavra dela. Temos testemunhas. Doutora Patrícia retrucou. Testemunhas que podem estar mentindo para protegê-la. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Todos pararam. Ela olhou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor nega a traição? Rodrigo levantou. Não nego, Excelência. Eu errei. Reconheço. Mas foi um erro pontual. Não foi planejado. 6 meses é pontual? A juíza perguntou. Foram momentos de fraqueza. O casamento já estava ruim. Ruim por quê? A gente não se entendia mais. Brigávamos muito. Eu me senti sozinho. Fernanda soltou um som. Entre riso e descrédito, a juíza olhou para ela. Senhora Fernanda, por favor. Fernanda baixou a cabeça. Dr. Paulo continuou. Meu cliente agiu errado, mas agiu honestamente ao terminar o casamento. Já a autora engravidou propositalmente, para conseguir mais dinheiro, para se vingar. Isso é mentira. Fernanda levantou. Senhora Fernanda, sente-se. A juíza ordenou. Fernanda sentou. As mãos tremiam. Rodrigo sentiu que estava ganhando. Dr. Paulo tinha plantado a dúvida. Agora era só esperar. Doutora Patrícia, suas provas. A juíza pediu. A advogada abriu a pasta e Rodrigo percebeu, pelo sorriso dela, que ele tinha cometido um erro. Doutora Patrícia colocou o primeiro documento na mesa. Excelência, essas são as mensagens entre o réu e a senhora Jéssica Costa, datadas de janeiro a junho do ano passado. A juíza pegou os papéis, leu em silêncio. O rosto dela fechou. Continue. Janeiro, dia 15. Amor, comprei aquele vestido que você queria. 3.000, vale cada centavo. Transferência bancária comprovada. Ela colocou o recibo. Fevereiro, dia 20. A Fernanda está desconfiada. Vou ter que dar um tempo. Mas não deu tempo. Dia 25 do mesmo mês, ele reservou o hotel. Comprovante aqui. Mais papéis na mesa. Dr. Paulo levantou. Excelência, meu cliente já admitiu a traição. Isso é redundante. Sente-se, Dr. Paulo. A juíza não olhou para ele. Doutora Patrícia continuou. Março, abril, maio, junho, 6 meses de mentiras. Hotéis, presentes, jantares, tudo pago com dinheiro do casal. Ela espalhou os documentos. 23.000 reais. Gastos com a amante, enquanto dizia à esposa que estavam sem dinheiro. Fernanda olhava para a mesa. As lágrimas desciam silenciosas. Rodrigo engoliu seco. Mas tem mais. Doutora Patrícia pegou outro envelope. O réu alega que minha cliente engravidou para prejudicá-lo, mas esquece um detalhe. Ela tirou um papel. Outubro de 2024. Senhora Fernanda sofreu aborto espontâneo. Filho do réu.
7 semanas de gestação. A sala ficou em silêncio. Ela estava sozinha em casa. Começou a sangrar. Ligou para o réu 17 vezes. Doutora Patrícia mostrou os registros de chamadas. Ele não atendeu, porque estava com a amante, em um motel. A juíza olhou para Rodrigo. Os olhos dela queimavam. Ela foi sozinha para o hospital, perdeu o bebê sozinha, e quando voltou para casa, o réu nem percebeu. Dr. Paulo tentou falar. Excelência, cale-se. A juíza cortou. Doutora Patrícia não parou. Ela tentou salvar o casamento. Foi para a terapia, sozinha, porque o réu se recusou a ir. Disse que era perda de tempo. Ela mostrou os recibos da psicóloga. E quando finalmente teve coragem de confrontá-lo, em junho do ano passado ele saiu de casa, sem olhar para trás. Deixou ela sem dinheiro, sem explicação, sem nada. Fernanda limpou as lágrimas, mas não parou de chorar. Tiago segurou a mão dela por cima da mesa. Doutora Patrícia pegou o último documento. Agora, sobre a gravidez planejada para prejudicá-lo. Ela entregou para a juíza. Atestado médico. Senhora Fernanda tem síndrome dos ovários policísticos, dificuldade para engravidar. A gravidez atual foi inesperada, não planejada. A juíza leu. E sobre conhecer o senhor Tiago Mendes. Doutora Patrícia virou para ele. Senhor Tiago, pode se levantar? Tiago levantou. O senhor pode confirmar quando conheceu a senhora Fernanda? Agosto, dia 18, na academia. Vocês já se conheciam antes? Não, foi a primeira vez que nos vimos. Quando começaram a namorar? Setembro, dia 10. Eu a chamei para jantar. Ela aceitou. E a gravidez? Foi acidente, mas feliz. Tiago olhou para Fernanda. A gente decidiu assumir juntos. Doutora Patrícia assentiu. Excelência, tenho 3 testemunhas, amigas da senhora Fernanda. Todas confirmam a timeline. Todas confirmam que ela ficou sozinha por 2 meses após o término. A juíza fechou a pasta. Olhou para Rodrigo. E ele soube. Tinha perdido. A sala permaneceu em silêncio por 5 segundos. Depois, explodiu. A escrevente olhou para Rodrigo. Depois desviou. Rápido. O segurança na porta cruzou os braços. A mandíbula tensa. 2 advogadas no fundo da sala sussurraram. Uma balançou a cabeça. Dr. Paulo afundou na cadeira. A juíza tirou os óculos. Limpou com um lenço, devagar. Senhor Rodrigo, ele levantou, as pernas bambas. Excelência. O senhor tem algo a dizer? Rodrigo abriu a boca. Fechou. Eu não sabia do aborto. Não sabia? A voz da juíza saiu dura. Sua esposa perdeu um filho. Seu filho. E o senhor não sabia? Ela não me contou. Ela ligou 17 vezes. A juíza levantou os registros. 17. E o senhor estava em um motel. Silêncio. A escrevente parou de digitar. Senhor Rodrigo, eu estou nessa profissão há 20 anos. Já vi muitos casos de traição, mas esse... Ela pausou. Esse é um dos piores. Rodrigo sentiu as paredes se fechando. Excelência, eu reconheço que errei, mas não sabia da gravidade. Não sabia? A juíza se inclinou. O senhor gastou 23 mil reais com a amante, enquanto sua esposa passava por um trauma, sozinha. Um homem de terno cinza na segunda fileira sussurrou para o colega. Que covarde! Rodrigo ouviu. A juíza continuou. E depois de tudo isso, o senhor vem aqui e acusa ela de ter planejado uma gravidez? De estar mentindo? Eu só queria... Queria o quê? Destruir ela de novo? Dr. Paulo tentou intervir. Excelência, com todo respeito. Silêncio, Dr. Paulo. A juíza cortou. O senhor deveria ter vergonha de trazer um caso desses. Não há defesa. Não há justificativa. Ela olhou para Fernanda. Senhora Fernanda, a senhora quer adicionar algo? Fernanda limpou as lágrimas. Levantou. Olhou para Rodrigo. Eu amei você. A voz dela saiu baixa, mas firme. Amei de verdade. Planejei uma vida com você. Sonhei com filhos.
com envelhecer junto. Rodrigo não conseguia olhar para ela. E quando eu mais precisei de você, você estava com outra. Uma lágrima desceu. Eu perdi nosso filho, e você nem percebeu. A sala estava em silêncio absoluto. Então não, eu não te traí, não planejei nada. Fernanda ergueu o queixo. Eu apenas segui em frente, porque você não me deu escolha. Ela sentou. Tiago segurou a mão dela. A juíza pegou a caneta. Vou dar minha sentença. Rodrigo fechou os olhos. Processo analisado, provas apresentadas, depoimentos ouvidos. A juíza folheou os documentos. Está mais que comprovado que o réu traiu a autora sistematicamente por 6 meses. Gastou dinheiro do casal com a amante. Abandonou a esposa em momento de vulnerabilidade extrema. Ela pausou. E ainda teve a audácia de vir aqui e acusá-la de má-fé. Dr. Paulo tentou uma última vez. Excelência, meu cliente está disposto a fazer um acordo. Não vai haver acordo. A juíza cortou. Rodrigo sentiu o coração parar. Decisão. Divisão de bens. 60% para a autora, 40% para o réu. 60%. Rodrigo fez as contas rápido. 180 mil do apartamento, mais 30 do carro, mais 36 da conta, 246 mil. Pensão, 12 mil reais mensais, durante 3 anos. 12 mil. Por 3 anos, 432 mil. Ele não tinha isso. E dano moral, 300 mil reais. 300. Rodrigo sentiu o chão sumir. Excelência! Ele tentou falar. Ainda não terminei. A juíza o cortou. O réu utilizou dinheiro conjugal para financiar relacionamento extraconjugal. Portanto, deve ressarcir a autora pelos 23 mil gastos indevidamente. Mais 23 mil. Total, a autora receberá 246 mil da divisão de bens, 300 mil de dano moral, 23 mil de ressarcimento e 12 mil mensais por 3 anos. A escrevente digitava rápido. O réu tem 90 dias para pagar os valores iniciais, sob pena de penhora de bens. A juíza bateu o martelo. Sentença transitada em julgado. Sessão encerrada. Rodrigo não se mexeu. Não conseguia. Dr. Paulo guardou os papéis. Rápido. Rodrigo, vamos. Eu não tenho esse dinheiro. Eu sei. A gente conversa lá fora. Eu vou perder tudo. Provavelmente. Dr. Paulo fechou a pasta. Mas não aqui. Levanta. Rodrigo levantou. As pernas tremiam. Fernanda já estava saindo. Tiago ao lado, a advogada na frente. Ela não olhou para trás. Rodrigo saiu da sala. O corredor estava cheio. Pessoas olhavam, sussurravam. Ele ouviu fragmentos. 300 mil, 12 mil por mês. Bem feito. No elevador, Dr. Paulo falou. Você pode recorrer, mas vai custar mais 10 mil e provavelmente não vai mudar nada. Então acabou? Acabou. As portas abriram. Rodrigo saiu. A luz do sol cegava. Pegou o celular. Ligou para Jéssica. Não atendeu. Mandou mensagem. Eu perdi. Ela visualizou. Não respondeu. 5 minutos depois, ele viu o status dela. Uma foto em um restaurante com outro homem. Legenda: nova fase. Rodrigo desligou o celular. Encostou no carro. Tinha perdido Fernanda. Tinha perdido Jéssica. Ia perder o apartamento, ia perder o dinheiro, ia pagar por 3 anos e não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Olhou para o céu e pela primeira vez em meses, Rodrigo chorou, porque finalmente entendeu. Ele não tinha perdido Fernanda na audiência, tinha perdido ela no dia que escolheu a traição e agora estava pagando o preço. Fernanda saiu do fórum. O sol batia forte. Ela parou na escadaria, respirou fundo. Tiago segurou a mão dela. Você está bem? Fernanda assentiu. Mas as lágrimas voltaram, não de tristeza, de alívio. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou. Tiago a puxou para um abraço. Ela encostou a cabeça no peito dele. Doutora Patrícia desceu as escadas.
pasta debaixo do braço. Fernanda, ela se virou. Você foi incrível. A advogada sorriu. Forte, corajosa. Obrigada, por tudo. De nada. Dora Patrícia apertou a mão dela. Você merece recomeçar. Fernanda acenou. A advogada entrou no carro e foi embora. Vamos? Tiago perguntou. Vamos. Eles desceram as escadas, devagar. Fernanda olhou para trás uma última vez. Rodrigo estava parado na porta, sozinho, olhando para o celular. Ela virou de frente. Não sentiu raiva, não sentiu pena, só sentiu paz. Tiago abriu a porta do carro para ela. Ela entrou. Ele ligou o motor. Para onde? Fernanda colocou a mão na barriga. Para casa. Casa. A palavra soou diferente agora. Não era mais o apartamento que ela dividia com Rodrigo. Era o lugar que ela estava construindo com Tiago. Eles saíram do estacionamento. Fernanda olhou pela janela. As árvores passavam rápido. Você quer almoçar fora? Tiago perguntou. Quero, mas nada muito pesado. Aquele restaurante japonês? Ela sorriu. Perfeito. No semáforo, Tiago pegou a mão dela. Eu te amo. Eu também te amo. E dessa vez, Fernanda não teve dúvida nenhuma. 2 semanas depois, Rodrigo estava em um apartamento alugado, 40 metros quadrados, Zona Leste. O próprio apartamento tinha sido vendido para pagar a dívida. Restava ainda 150 mil, que ele ia parcelar em 3 anos, mais os 12 mil mensais de pensão. Jéssica tinha bloqueado ele em tudo. Ele estava sozinho, completamente. Fernanda estava na cozinha do apartamento novo, maior que o antigo, 3 quartos, varanda com vista. Tiago tinha insistido em comprar junto, mas ela pagou metade, com o dinheiro da indenização. O resto ela guardou para o bebê. Amor, o berço chegou! Tiago gritou do quarto. Fernanda largou a xícara de chá. Foi até lá. O berço era branco, com detalhes em madeira clara. Ficou lindo. Ela tocou a grade. Quer ajudar a montar? Claro! Eles passaram a tarde montando, rindo, discutindo onde colocar cada coisa. Quando terminaram, Fernanda sentou na poltrona ao lado, olhou o quarto. Paredes azul claro, cortinas brancas, prateleira com bichinhos de pelúcia. Está perfeito. Tiago sentou no braço da poltrona. Falta pouco, 6 semanas. Ele colocou a mão na barriga dela. O bebê chutou. Ele está ansioso. Ela, Fernanda corrigiu. A gente ainda não sabe. Eu sei. Ela sorriu. É menina. Tiago beijou a testa dela. Menino ou menina vai ser perfeito. O celular de Fernanda tocou. Ela pegou. Alô? Fernanda, é a Cláudia, da empresa. Oi, Cláudia. Tenho uma proposta para você. Fernanda levantou. Que tipo de proposta? Coordenação, novo departamento, salário 40% maior. Antes, Fernanda teria recusado. Grávida, prestes a ter um bebê. Não era a hora, mas agora, quando eu começo, depois da licença maternidade, se aceitar. Eu aceito. Sério? Cláudia pareceu surpresa. Sério. Ótimo. Vou mandar o contrato por e-mail. Fernanda desligou. Tiago olhou para ela. Coordenação? Coordenação. Ela sorriu. Eu mereço isso. Merece. Ele a puxou para um beijo. Merece tudo. Sábado. Supermercado. Fernanda empurrava o carrinho. Tiago pegava itens da lista, né? Fralda, sabonete, shampoo neutro. Ela conferia. Riscava da lista. Na seção de bebês, ela parou. Rodrigo estava ali, sozinho, olhando macacões. Ele a viu. Congelou. Fernanda respirou fundo. Continuou andando. Fernanda! Ela parou. Virou devagar. Rodrigo! Ele deu um passo, hesitante. Como você está? Bem. Silêncio. Tiago apareceu com um pacote de fraldas. Viu Rodrigo. Ficou ao lado de Fernanda. Rodrigo olhou para ele, depois para a barriga dela. Quando é? Março. É menino ou menina? Não sabemos ainda. Mais silêncio. Rodrigo engoliu seco.
Fernanda, eu sinto muito. Por tudo. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu as olheiras. As roupas mais simples. O cabelo desgrenhado. Antes ela teria sentido pena. Ou raiva. Mas agora, eu aceito seu pedido de desculpas. Rodrigo piscou. Aceita? Aceito. Ela colocou a mão na barriga. Mas não muda nada. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Eu sei, eu queria que você soubesse que eu errei muito. Eu sei que você errou. Fernanda deu um passo à frente. E eu espero que você aprenda com isso, que seja melhor, para você mesmo. Rodrigo assentiu, os olhos vermelhos. Você merece ser feliz, Fernanda. Eu sou feliz. Ela sorriu, sincero. Finalmente. Ela virou. Tiago a seguiu. Rodrigo ficou parado. Fernanda não olhou para trás, porque não precisava mais. Ela tinha fechado aquele capítulo e estava escrevendo um novo, um onde ela era a protagonista da própria história. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a dor da Fernanda ou aprendeu algo com o erro do Rodrigo, deixa seu like aqui. É a forma de você me mostrar que histórias assim fazem sentido, que vale a pena continuar contando. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Eu leio todos, cada um, e faço questão de responder quem tira um tempinho para compartilhar. Adoro saber de onde vocês são e o que acharam dessa história. Se você acredita no poder de narrativas que emocionam, que ensinam, que transformam, se inscreve no canal. Estamos só começando essa jornada e cada nova inscrição é o combustível que me faz acordar todo dia querendo trazer mais histórias assim para vocês. Conto muito com a sua ajuda e não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu separei aqui na tela para você continuar assistindo. Histórias que vão te emocionar tanto quanto essa. Te encontro já no próximo vídeo.